Boa tarde, João. Boa tarde aos amigos do Tempo e Dinheiro. Aconteceu ontem no Congresso Nacional mais uma sessão da CPMI do 8 de janeiro. O depoente da vez foi aquele repórter fotográfico da Reuters que foi flagrado dentro do Palácio do Planalto, confraternizando e combinando as imagens daquele pé na porta que foi dado num acesso, uma porta de vidro que dava acesso ao gabinete presidencial. Ele aparece mostrando as imagens aos manifestantes para ver se o enquadramento, o ângulo, a encenação estaria bem feita de acordo com o que queriam os manifestantes. O jornalista tentou se eximir, dizendo que estava lá apenas trabalhando, que inclusive teria sido ameaçado pelos invasores, coisa que nenhuma imagem comprova. O próprio senador Marcos Rogério o inquiriu mostrando exatamente isso. Ficou em situação contraditória o jornalista, mas a informação que interessa, a informação mais quente, foi a afirmação desse jornalista de que as tropas da Força Nacional estavam dentro da sede do Ministério da Justiça e não foram acionadas para reprimir invasores e depredadores. A situação do ministro Flávio Dino se agrava significativamente diante disso, porque quem fizer uma retrospectiva histórica dos acontecimentos daqueles dias irá se lembrar que nos primeiros dias do governo Lula, ninguém mais do que Flávio Dino reclamava sistematicamente das forças de segurança do governo de Brasília, do fato de que o exército não reprimia os acampados, reclamava da Polícia Federal, e por esta razão ele, Flávio Dino, convocou a Força Nacional a Brasília. Ele tinha, portanto, uma tropa à sua disposição dentro da sede do seu ministério e não a acionou para proteger o Palácio do Planalto, a sede do STF, a sede do Congresso Nacional. Manteve os policiais acampados lá dentro do ministério, quando deveria ter dado a ordem para que eles reprimissem invasores e depredadores. Está revelado o motivo pelo qual Flávio Dino não quer entregar as imagens do circuito interno de TV do Ministério. É porque elas são mais comprometedoras para Flávio Dino do que foram aquelas imagens do general G. Dias, demissionário do GSI, ex-chefe do GSI de Lula, flagrado confraternizando com invasores dentro do Palácio do Planalto. Flávio Dino, reclamando da segurança pública em Brasília naqueles dias, convocou a Força Nacional para reprimir manifestantes. Para reprimir, especialmente em caso de invasão e depredação, não deu a ordem para que isso fosse feito. Ele tinha as tropas sob seu comando, ele mesmo estava dentro da sede do ministério, portanto as tropas deviam estar andares abaixo dele. Bastaria ele dar a ordem e botar as tropas na rua. Talvez o efetivo não fosse suficiente para todo o trabalho, mas a prioridade dele, no caso, seria defender o Palácio do Planalto. G. Dias, na situação em que se encontra, por aquelas imagens que se viu, pode ser acusado de omissão, porque também não convocou tropas, não preparou, sabendo que poderia acontecer, as tropas para proteger a sede do Poder Executivo especificamente. Mas a situação de Flávio Dino é mais grave, porque ele estava reclamando da segurança pública em Brasília naqueles dias, porque ele convocou uma tropa federal para intervir nos acontecimentos, porque ele tinha tropas sob seu comando na sede do seu ministério, e ele não deu a ordem para que os policiais reprimissem invasores e depredadores. Não deu a ordem para que os policiais protegessem o Palácio do Planalto. Isto é mais do que omissão, senhores. Isto é mais do que omissão. Flávio Dino terá que sentar naquela cadeira da CPMI e explicar os acontecimentos. Flávio Dino continua se negando a entregar as imagens do circuito interno de TV do Ministério da Justiça, mesmo depois de Alexandre de Moraes ter liberado a entrega. E esta é a situação concreta. Flávio Dino mandou entregar apenas as imagens de duas câmeras que não revelam as tropas, caso contrário teria vindo a público e Flávio Dino ficaria numa situação pior do que ficou G. Dias com aquelas imagens internas do Palácio do Planalto. 2 senadores ou deputados da CPMI estão acionando Dino por prevaricação. Ele, no mínimo, está prevaricando ao não entregar todas as imagens e, mais do que prevaricou, ao ter tropas sob seu comando para reprimir invasores e depredadores e não ter dado a ordem. Te cuida, Flávio Dino, você vai sentar naquela cadeira da CPMI e vai ter que dar explicações, especialmente depois que essas imagens forem reveladas. Por hoje era isso, amanhã tem mais. Tchau, João.